Quero dar as boas-vindas a todos os presentes em nome do Banco Finância, a este webinar que vai versar o tema do Outlook, perspectivas para 2023. Bom, este é o momento em que, em primeiro lugar, vamos tomando consciência que 2022 foi um ano, tem vindo a ser um ano cheio de acontecimentos marcantes em diferentes vertentes. Em primeiro lugar, a guerra, que temos vindo a assistir desde o ano passado, como já há muitas décadas não se verificava, nomeadamente na Europa. Também a inflação, com que estamos a ser confrontados. A subida de taxas de juros muito significativa é um fenómeno que já há 4 décadas se verificava com esta intensidade. Em função desta evolução também tem vindo a ser claramente o ano mais negativo desde há muito tempo nos mercados financeiros, desde há muitas décadas também. E também temos vindo a gestar alguns fenómenos como um choque energético significativo ao longo de 2022. Portanto, face a tudo isto, estamos no final de novembro, este é seguramente o momento para fazermos uma rápida reflexão sobre o que tem vindo a ser o 2022, mas mais importante do que isso, traçarmos algumas perspectivas sobre o 2023, em diferentes vertentes, macroeconómica e mercados financeiros designadamente, e analisarmos, nesse contexto, os principais desafios e, obviamente, também as oportunidades com que todos preparamos neste momento para o próximo ano. Para nos ajudar nesta reflexão e análise, temos connosco alguém que quase dispensa apresentações, o Ricardo Arroja. O Ricardo é doutorado pela Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, é docente no ensino superior em diferentes áreas, mas designadamente nas áreas de banca e finanças empresariais, também administrador e consultor de diversas empresas e consultor de políticas públicas, para além de comentador sobre diferentes matérias, como todos nós seguramente o conhecemos. Portanto, vou passar a palavra ao Ricardo Arroja, a quem agradeço, em primeiro lugar, pela disponibilidade para este evento. Ricardo? Bom dia, Raul. Bom dia a todo o universo Finância que está a assistir a esta sessão de hoje. Eu gostaria de agradecer o convite para poder apresentar algumas ideias neste webinar, em particular ao Dr. Raul Marques, que eu já conheço desde os tempos da Ordem dos Economistas, e também ao Banco Finância, pelo prazer e a oportunidade que me concedeu hoje. Relativamente à minha apresentação, portanto, eu preparei esta apresentação num modo híbrido. E por modo híbrido quer dizer o seguinte: procurei que ela não fosse nem excessivamente técnica nem desmazelada, procurei também que ela fosse direto ao assunto dos mercados financeiros, mas sem ser uma apresentação habitual de um banco de investimento. Portanto, procurar também dar algum entorno e algum contexto macroeconómico e até setorial para que nós possamos perceber e compreender e relacionar o que está a acontecer na economia mundial e depois a correspondente variação dos preços nos mercados financeiros, que, como sabemos, frequentemente antecipam o que acontece na economia real, mas noutras situações são também o reflexo do que está a acontecer na economia mundial. Dito isto, gostaria então de começar com algumas ideias que caracterizaram de um modo geral o ano 2022, agora que estamos prestes a terminar o ano. E em 5 pontos, penso que o que aconteceu em 2022 foi um conjunto de surpresas. A primeira surpresa foi, sem dúvida, relacionada com a inflação. Na verdade, aqui tratamos essencialmente de uma meia surpresa. E uma meia surpresa porquê? Porque desde pelo menos o final de 2021 que se estabeleceu o debate entre a ideia, por um lado, daqueles que defendiam que a inflação era temporária, que era a opinião na altura prevalecente, eu diria quase consensual. Por outro lado, há um pequeno grupo, ou um grupo mais pequeno, que defendia que a inflação tinha condições para se tornar de natureza mais permanente. A verdade é que foi este último pequeno grupo que acabou por prevalecer no debate e, efetivamente, em 2022 tivemos indicadores de inflação que excederam largamente as expectativas que inicialmente se apontavam para o ano
e que obrigou sucessivamente os responsáveis, quer os responsáveis de governantes, quer os responsáveis de política monetária, a reverem em alta as suas estimativas de inflação. E esse fenómeno acaba por transpor-se para 2023, na medida em que também os cenários de inflação para 2023 têm vindo a ser revistos em alta, apesar de indicarem uma desaceleração do ritmo de crescimento dessa mesma inflação. Mas, de um modo geral, eu diria que a inflação acima do esperado foi claramente um eixo marcante de 2022, agora que o ano está a terminar. Em função dessa surpresa ou dessa alteração de consenso que se foi dando ao longo de 2022, houve, consequentemente, uma subida das taxas de juros que foi também mais pronunciada do que se estava à espera. Aqui temos tido diferentes ritmos de atuação por parte dos diferentes bancos centrais. A Reserva Federal e o Banco de Inglaterra, entre os principais bancos centrais do mundo, foram aqueles que foram mais agressivos na subida das taxas de juros e, de facto, num slide que eu irei mostrar mais à frente, vemos que no espaço de um ano, nos Estados Unidos em particular, houve um reajustamento brutal em termos do nível das taxas de juros portanto, isso mostra que claramente os decisores de política monetária foram apanhados um pouco na curva, como se diz na gíria, e que tiveram que rapidamente rever a sua atuação em face das pressões inflacionistas que estavam a observar-se. Podemos discutir se a subida das taxas de juros vai ao encontro dos fenómenos que estão neste momento a causar a inflação. Em certas regiões do mundo, sim, noutras é mais discutível. No caso dos Estados Unidos, que este ano tomaram a dianteira no que diz respeito à subida das taxas de juros, há efetivamente razões para uma subida agressiva das taxas de juros, na medida em que não só existem problemas associados ao fenómeno da crise energética, que se sente de um modo geral em todo o mundo, mas existe depois também, nos Estados Unidos em particular, um mercado de trabalho que está muito forte e que está a causar também pressões inflacionistas, ao que se soma também um ciclo de grande expansão contínua que persiste no mercado imobiliário, que na sequência desta subida das taxas de juros começa agora finalmente a arrefecer um bocadinho e a sair de território que em alguns casos pode ser assumido como sendo um território de alguma especulação. Na Europa, pelo contrário, o Banco Central Europeu foi mais lento no ritmo de subida das taxas de juros, está agora a tentar recuperar algum terreno perdido, mas a verdade é que se conjugarmos não só a subida das taxas de juros como a utilização de outros instrumentos de política monetária, designadamente os programas de compra de ativos, vemos que claramente na Europa o ritmo de subida das taxas de juros tem sido bem menos intenso do que noutras zonas geográficas. Em face deste diferencial de taxas de juros, o dólar esteve também muito forte este ano, com subidas generalizadas contra as principais divisas internacionais. Este ano é um ano marcado não só pela subida forte do dólar, mas ao mesmo tempo pela desvalorização bastante intensa de algumas outras moedas de referência internacional. Refiro-me, por exemplo, ao iene japonês, que desvalorizou imensamente no espaço dos últimos 12 meses, um fenómeno que, aliás, já tinha começado há cerca de 18 meses, portanto, é já uma tendência que se nota há alguns meses esta parte, e eu diria mesmo até há um ano e meio atrás esta parte, e que noutras ocasiões trouxe também alguns inconvenientes. Especulação no mercado do iene, na minha experiência profissional, geralmente antecede períodos de volatilidade nos restantes mercados capitais e assim voltou a ser desta vez. Desta vez tivemos e temos um outro fator que potencialmente pode gerar problemas maiores. Refiro-me em concreto ao fenómeno das criptodivisas e dos criptoativos em geral, que em 2020 e 2021 conheceram períodos de grande expansão, de grande especulação, de grande entusiasmo, mas que em 2022 têm vindo a fracassar e temos vindo a assistir no mundo da cripto a diversos falhanços. Portanto, o fenómeno, a falhanço da FTX, uma plataforma de negociação de criptoativos e criptomoedas, foi talvez digamos, o episódio mais marcante até o momento no ano, mas quer antes, quer já depois, existiram também outros problemas no mundo cripto, e é um problema na medida em que os criptoativos e as criptodivisas, podendo ainda ser hoje em dia em Portugal certamente vistos como sendo um segmento relativamente exótico e relativamente excêntrico dos mercados capitais, na verdade existe já bastante envolvimento institucional neste setor e, portanto, se continuarmos a assistir a problemas no setor das cripto, poderemos, no limite, ter um fenómeno que passe pela reedição
do crash das dot-com em 2000 e 2001, e, portanto, é sempre um segmento que temos que ter debaixo do radar, e, sobretudo, dada a sua natureza não regulada e, em muitos casos, também pouco transparente. O crescimento económico ao longo deste ano foi sendo revisto em baixa, não só para 22, mas também para 23, e isso leva-nos à seguinte questão. Estaremos nós, no mundo ocidental e, de um modo geral, no mundo global, a assistir a um novo fenómeno de recessão global? É uma discussão que eu deixarei para um pouco mais tarde. E como última nota dos fenómenos caracterizados em 2022, gostava também de mencionar que em 2022 a estratégia de diversificação de carteira que muitas instituições preconizam, designadamente uma alocação dos ativos em 60% ao mercado de ações e em 40% ao mercado de dívida, foi este ano dizimada, na medida em que não houve refúgio para os investidores e, portanto, tanto os mercados acionistas quanto os mercados, como também os mercados obrigacionistas, tiveram fortes desvalorizações, de forma que a generalidade dos investidores chega ao final de 22 e está sentada em cima de perdas relevantes. A ver, vamos o que nos reserva 2023 e também sobre isso já poderemos falar um pouco mais à frente. O que esperar da economia mundial nos próximos anos? A evolução macroeconómica mundial tem vindo a conhecer, nos anos mais recentes, diversos choques. Começaria talvez por destacar o último choque, ou o choque de há 10 anos atrás, ou de há quase 15 anos atrás, designadamente a grande crise financeira, e que foi um grande choque na medida em que, por um lado, criou a necessidade de uma resposta diferente por parte dos decisores de política, designadamente dos decisores de política monetária, criando depois também um conjunto de desequilíbrios que não só persistiram até o dia de hoje, como se agravaram nos últimos 10, 12 anos, com o segundo choque que, entretanto, aconteceu. E o segundo choque foi o choque da crise pandémica, que não só, como eu disse, obrigou os decisores de política a inovarem novamente nas respostas, não só de política monetária como política orçamental à crise, mas fizeram com que se acentuassem um conjunto de consequências de natureza macroeconómica relacionada com a forma como os mercados interagem uns com os outros, que provavelmente vai definir e vai influenciar decisivamente o percurso da economia mundial nos próximos anos. Em primeiro lugar, há uma grande discussão hoje em dia sobre o fenómeno da globalização e se a globalização que conhecemos nas últimas décadas está agora a dar origem a uma chamada desglobalização. Aqui há diversas opções ou diversas correntes de opiniões que podem ser atendidas. Uma que defende que neste momento o que está a acontecer é um processo de reshoring de operações, nomeadamente de multinacionais que tinham as suas cadeias de valor espalhadas por esse mundo fora e, portanto, estão a fazer o reshoring para zonas geográficas mais próximas dos mercados do consumo final. Outra teoria, outra tese que existe hoje em dia é a tese da fragmentação da economia mundial, basicamente uma economia mundial que deixa de ser um mundo plano, como dizia o livro famoso The World is Flat há uns anos atrás, passando agora a ser um mundo fragmentado em diferentes blocos regionais que estão a ser, de certa forma, fomentados pelas tensões geopolíticas a que temos assistido. Depois, a outra questão que vai dominar a economia mundial nos próximos anos é o tema da inflação. Será a inflação temporária ou permanente? Já falámos sobre as expectativas que serão furadas em 2022. E, relativamente aos próximos anos, eu diria que é bem provável que a inflação se torne temporariamente permanente. Obviamente é uma brincadeira, um jogo de palavras que eu aqui estou a utilizar, mas basicamente o que eu quero dizer é que ela provavelmente vai ser mais elevada do que tivemos nos últimos 10 anos, mas não tão elevada como tivemos na década de 70 e início dos anos 80. Isso naturalmente vai influenciar o ritmo, o nível das taxas de juros e, portanto, a exemplo do nível da inflação, vamos provavelmente ter taxas de juro mais altas do que tivemos nos últimos anos, mais próximo das taxas de juro que vigoraram em média nas últimas décadas, mas ainda assim aquém desses mesmos níveis médios e provavelmente taxas de juro reais, ou seja, depois de ajustada à inflação, não tão elevadas como eventualmente se poderia esperar em circunstâncias de inflação
como aquela em que vivemos hoje. E por fim, bull ou bear markets, portanto, o comportamento dos mercados financeiros é sempre fundamental, não só para permitir uma correta aplicação de recursos, mas também para, como instrumento de influência dos níveis de confiança dos consumidores e dos agentes económicos em geral. E a verdade é que nós estamos neste momento a sair de um ciclo muito prolongado de tempo de um bull market, tanto no mercado obrigacionista como no mercado acionista, e é provável que neste momento estejamos ainda, não vou dizer no início, mas estejamos ainda a meio do percurso de correção que alguns destes mercados vão necessitar até que cheguem a novos valores de equilíbrio. Naturalmente, alguns mercados chegarão lá mais rapidamente do que outros, mas claramente há aqui fatores de pressão que iremos detalhar já de seguida. Bom, passando em revista os choques que tivemos no passado recente, portanto, e designadamente no que diz respeito ao choque pandémico. Como vemos neste gráfico, que mede a evolução acumulada do PIB, o PIB real em volume, desde 1970, o choque pandémico já foi ultrapassado. E, portanto, vemos ali duas linhas, uma delas representa o PIB mundial, a outra representa o PIB português. Nestes slides eu procurarei dar o PIB português em modo de comparação com o que está a passar no resto do mundo, mas efetivamente a grande mensagem deste quadro, para além da relativa estagnação de Portugal, é que a nível mundial o choque pandémico já foi ultrapassado. E portanto, mesmo que no próximo ano tenhamos uma recessão global, aquele grande choque que resultou da pandemia em 2022 parece fazer já parte da história e, portanto, a tendência que vemos aqui é uma tendência claramente ascendente, o que mostra que a economia mundial, felizmente, vai evoluindo de modo favorável ao longo do tempo e que mostra também que os últimos 2, 3 décadas foram décadas de grande crescimento, que está associado à liberalização e à abertura dos mercados, está associado também o fator da globalização e, portanto, fatores que, na prática, se mantiverem estruturalmente intactos, poderão suportar contínuo crescimento no futuro. A verdade, porém, é que alguns desses fatores não estão neste momento inteiramente intactos e, de facto, a questão da globalização ou da desglobalização poderá vir a fazer-se refletir nestas curvas de crescimento. O mundo global é, por natureza, um mundo em que as exportações de bens e de serviços e o comércio internacional, de um modo geral, crescem e, neste momento, o que nós vemos é que há uma certa estagnação das exportações de bens e serviços em percentagem do PIB mundial. Vemos que na curva azul, que é aquela que representa a situação mundial, vemos que as exportações de bens e serviços estão estagnadas desde 2008 e, portanto, isto revela uma menor abertura mundial, menor comércio internacional. Esta estagnação tem muito a ver com o papel da China, que foi um grande motor das exportações de bens e serviços até precisamente 2008, mas que desde então, em face da mudança da sua estratégia de crescimento, menos assente nas exportações, passando a ser mais assente no comércio interno chinês, no consumo interno chinês, fez com que as exportações de bens e serviços a nível mundial estagnassem. Evidentemente que se nós olharmos para outros blocos regionais, vemos que, por exemplo, no caso europeu, as exportações de bens e serviços continuam a crescer e Portugal, nesse aspecto, é um bom exemplo, na medida em que as exportações portuguesas de bens e serviços têm vindo a crescer, em particular no domínio dos serviços. E o domínio dos serviços é um domínio onde provavelmente vamos continuar a assistir a alguma globalização, à manutenção da globalização. Isto porquê? Porque a economia digital tem vindo a abrir perspectivas de prestação de serviços de uma geografia para outra que até aqui não existiam. E, portanto, se eu tivesse que apostar em termos de globalização versus desglobalização, eu diria que no domínio dos serviços vamos continuar a ter um mundo relativamente globalizado. No domínio dos bens, provavelmente vamos ter a tal desglobalização de que se fala e as tais alternativas entre o reshoring e as autonomias estratégicas. As autonomias estratégicas é digamos, uma forma de semântica
de ilustrar a ideia de algum protecionismo que vai voltar a surgir em alguns blocos regionais. Neste momento, a nível dos Estados Unidos e da Europa, vemos estratégias de reforço de autonomias nacionais ou pan-territoriais que são relevantes. No caso, por exemplo, dos Estados Unidos, há neste momento uma aposta muito forte nos semicondutores e na indústria da energia renovável. Na Europa também temos esses eixos de desenvolvimento estratégico, portanto há neste momento parcerias entre vários países, naturalmente comandadas pelos países do centro da Europa, no domínio do desenvolvimento de baterias, no domínio também do desenvolvimento de semicondutores, no domínio do desenvolvimento da defesa, da indústria da defesa e da aeronáutica, e portanto há claramente aqui cadeias de valor que provavelmente vão não só regressar mais para próximo dos consumidores finais, mas também resultar de uma regimentação regional que poderá vir a surgir nos próximos anos e, portanto, teremos provavelmente blocos regionais de grande dimensão, mas certamente mais parcelados, mais fragmentados e não a interação que tínhamos até aqui. Isto, sobretudo, no mercado de bens, como eu dizia. O que o reshoring e a fragmentação dos mercados internacionais vai provavelmente levar a oportunidades de investimento. Esta é a parte boa da desglobalização. E, efetivamente, no mundo ocidental, vamos provavelmente assistir a um novo aumento do investimento, de formação bruta de capital, não só em ativos fixos tangíveis, mas, sobretudo, em ativos fixos intangíveis. O próximo gráfico, este gráfico que eu aqui tenho, mostra que nas últimas décadas tem havido, em particular em países como Portugal, países do mundo desenvolvido, do mundo ocidental, perdão, tem havido um decréscimo dos níveis de investimento, público e privado. Portugal é um bom exemplo em termos de investimento público e privado, considerando ambos, temos que a formação bruta de capital é hoje inferior a 20% do PIB português, em tempos já foi bem superior a 30% e certamente entre os em redor de 25%. E, portanto, há investimento, o investimento vai continuar a crescer, é um fenómeno que já se vislumbra a nível mundial, a nível nacional desde o final de 2012, a altura em que Portugal foi saindo do período menos bom em que se encontrava então, e, portanto, é de esperar que não só em Portugal, mas também um pouco por toda a Europa e também nos Estados Unidos, os níveis de investimento aumentem face ao passado recente. Mas é um perfil de investimento que está a mudar e vamos provavelmente ter um reforço cada vez maior do investimento em investigação e desenvolvimento. É um traço característico do tipo de economia em que nos encontramos hoje em dia, a chamada economia intangível. Eu coloquei ali nas notas a nova economia intangível, no sentido de que ela marca uma mudança de paradigma face ao investimento em maquinaria e infraestruturas pesadas a que nos habituamos a associar o termo investimento, mas em bom rigor ela não é propriamente nova, no sentido em que a economia intangível tem vindo a desenvolver-se já desde o período das dot-com, no início do milénio, e, portanto, já leva aqui pelo menos 20 anos de lastro, em que tecnologias que eram então emergentes têm vindo a consolidar-se, e em que outras tecnologias, designadamente a inteligência artificial, vão agora dar um salto muito grande nos próximos anos. Portugal, no entanto, está atrasado nesta transição e vemos que, de facto, enquanto o mundo está cada vez mais a investir mais em investimento em investigação e desenvolvimento, Portugal está ainda ali aos níveis do pico anterior e, portanto, ainda aqui há algum caminho por desbravar, e isso nota-se efetivamente no nível de digitalização, por exemplo, das nossas empresas e até do próprio Estado, que é bastante inferior ao que sucede noutros países, já para não falar do investimento em propriedade intelectual, que em Portugal tem também ainda pouca expressão, mas que cada vez mais é uma alavanca poderosíssima do investimento e que depois resulta naturalmente na forma como novos ativos são avaliados, na forma como os mercados financeiros também acabam por valorizar as empresas que maior propriedade intelectual possuem, em detrimento de outras que não têm o mesmo nível de propriedade intelectual. Muito rapidamente, em termos de resposta pública à crise pandémica, aquilo que aconteceu foi a resposta tradicional, o aumento bastante grande da despesa pública corrente e, portanto, cresceu também o endividamento. A questão está na sustentabilidade da dívida, das dívidas públicas. Aqui, porém, há uma informação, designadamente aquela que está expressada neste gráfico,
que neste momento nos permite encarar com alguma, mas talvez cada vez menos, tranquilidade o futuro próximo, que é o facto da despesa pública com juros a nível mundial ser ainda relativamente baixa e perfeitamente comportável pelas receitas fiscais que existem em cada país. No caso de Portugal, isto é um exemplo interessante, na medida em que também em Portugal os níveis de dívida pública em face do crescimento da despesa têm vindo a aumentar para níveis recorde, apesar de alguma correção recente. No entanto, o que vemos aqui é que a despesa pública com juros tem vindo sempre a diminuir. Isto naturalmente é o reflexo das taxas de juros mais baixas, taxas de juros essas que agora, à medida que crescem, poderão voltar a pressionar aquele mesmo indicador. E neste gráfico temos aqui já informação relativamente ao custo de emissão de dívida pública em Portugal, que depois de uma década de crescer, tem vindo mais recentemente a crescer e vemos que, por exemplo, o custo da dívida pública portuguesa emitida em 2022 foi em média de 1,7%, o que compara com 0,6% em 2021. E, portanto, se nós transpuséssemos este ritmo linear de acréscimo do custo de financiamento, em breve o quadro anterior poderia ou poderá voltar a ter um aspecto bastante diferente daquilo que tem evidenciado nos últimos tempos. E este é, de facto, o grande risco no que diz respeito à sustentabilidade da dívida pública. Diz respeito ao custo de financiamento para um estoque de dívida que tem aumentado bastante. O estoque de dívida tem aumentado bastante, em parte também resultado das políticas monetárias dos últimos anos. Portanto, houve um primeiro salto no crescimento da massa monetária em percentagem do PIB, que foi na grande crise financeira de 2007-2008, ali está GFC, Great Financial Crisis. Depois houve um segundo salto, agora com Covid, que levou a que a massa monetária voltasse a crescer. E, portanto, chegamos ao final de 2020 com níveis recorde de crescimento do M2 em percentagem do PIB e vemos que isto leva necessariamente à necessidade de a prazo rever as políticas de compra de ativos, coisa que já começou a acontecer em algumas regiões do mundo, designadamente nos Estados Unidos e, de certo modo, também no Reino Unido, mas que no espaço da zona euro está ainda muito no seu primórdio, ainda muito na sua fase preliminar e em que provavelmente vai ser difícil avançar de forma decisiva para o chamado quantitative tightening, portanto o oposto da compra de ativos, portanto a venda de ativos financeiros, sobretudo à medida que os cenários de crescimento mundial forem retraindo para 2023 e eventualmente também para os anos seguintes. Portanto, há neste momento por parte do Banco Central Europeu um problema, que é um problema de presença excessiva da política monetária no financiamento da economia europeia, mas é um problema do qual dificilmente se sairá sem medidas decisivas, medidas essas que serão provavelmente travadas por opções políticas. Relativamente ao crédito dirigido ao setor privado, portanto, ele continua a crescer. Este é um gráfico importante na medida em que o ritmo de crescimento da economia está fortemente associado ao ritmo de crescimento do crédito e, portanto, quando há um crescimento do crédito dirigido ao setor privado, a probabilidade de recessão diminui logo. E, efetivamente, o que nós temos em Portugal é que, neste momento, temos o crédito dirigido ao setor privado a crescer. É uma tendência que, curiosamente, em Portugal apenas observamos a partir do final de 2019 e o Covid, por irónico que pareça, foi até favorável ao crescimento do crédito em Portugal por via das garantias bancárias que o Estado então deu aos bancos no sentido de fomentarem o crédito, nomeadamente às pequenas e médias empresas. Essa tendência permaneceu, o ritmo de crescimento do crédito em Portugal neste momento continua a ser positivo, embora não tão positivo como foi a certa altura em 2020, 2022, e no caso português isto é importante porque, ao contrário do que aconteceu por esse mundo fora, o estoque de crédito dirigido ao setor privado nos últimos anos em Portugal diminuiu, não fez grande moça, na medida em que toda a economia internacional estava a crescer e, portanto, tudo puxava pela economia portuguesa. Mas, neste momento, e tentando antecipar os próximos anos, enquanto o crédito dirigido ao setor privado estiver a crescer, a probabilidade de recessão global certamente diminui e, portanto, o estoque de crédito é sempre um fator acomodatício no que diz respeito ao ciclo económico. Quanto ao preço das matérias-primas, neste momento vemos que depois de um ano de grande crescimento das matérias-primas, do preço das matérias-primas, vemos nas últimas semanas alguma consolidação e algumas indicações avançadas para 2023, algumas projeções que indicam uma correção
residual no preço das principais matérias-primas. Mas aqui há duas notas que eu gostaria de salientar. Em primeiro lugar, a correção a que estamos neste momento a assistir e aquela que para já se perspectiva para o primeiro semestre de 2023 é uma correção ainda pequena face a um ponto de partida que está muito lá para baixo. E, portanto, o fenómeno de crescimento do preço das matérias-primas provavelmente vai se cristalizar de alguma forma, na medida em que não é de esperar que esses preços implodam para os valores de partida de 2020, 2021. O segundo ponto que eu gostaria de salientar é que, ao contrário do que às vezes se diz, o crescimento do preço das matérias-primas não foi apenas nos bens energéticos, foi de forma transversal a todos os outros grandes grupos de matérias-primas, incluindo os metais de base e também os bens alimentares. De resto, se recordarem, a conta do supermercado começou a crescer em 2020, 2021 e, portanto, foi um fenómeno que surgiu bem antes do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, de forma que, quando nós olhamos para o preço das matérias-primas, temos, efetivamente, de olhar para as várias componentes e todas elas cresceram. E, portanto, a partir do momento em que todas elas crescem, é provável que a inflação subjacente permaneça mais rígida do que seria numa circunstância em que apenas uma das componentes, designadamente dos bens energéticos, tivesse aumentado. E, portanto, este é um problema com o que nós nos temos de confrontar, sendo que é um problema que deve também ser relativizado à luz do que sucedeu na história. E o que nós vemos, olhando para os valores históricos, é que a taxa de inflação média ao longo de várias décadas, e inclusivamente se recuarmos mais para trás, desde que há registros de inflação, que remontam ao início do século XX, verificamos que a inflação histórica média nos mercados, nos países desenvolvidos, foi em redor de 5%. Portanto, o que hoje observamos é um crescimento de inflação face àquilo que foi o passado recente, mas para valores que provavelmente representam a reversão para a média histórica, reversão essa que agora pode ser assistida ou fortalecida por algumas tendências macroeconómicas mundiais que estão no horizonte. Já falámos sobre o papel da globalização. Há quem diga que a globalização foi um fator que levou à redução geral do nível de preços. Este gráfico, olhando para a linha azul, que representa o mundo, não é inteiramente explícito quanto a essa relação de causa e efeito, apesar de ela ser frequentemente referida por diversos especialistas. E há hoje também, cada vez mais, uma discussão em redor do papel da demografia sobre se a demografia é ou não inflacionista. Há quem diga que a demografia é um fenómeno que contribui para a redução do nível geral de preços, na medida em que pessoas mais idosas tendem a consumir menos. Todavia, também é verdade que há quem diga cada vez mais que, sendo faixa etária predominante no mundo desenvolvido uma faixa etária mais avançada, e na medida em que as pessoas vivem mais tempo, os padrões de consumo das populações mais idosas poderá estar a tornar-se diferente e, com isso, a suportar não a redução de preços, mas sim o aumento dos preços de determinados bens e serviços. Relativamente às taxas de juros reais de curto prazo, portanto, sabemos que quando há crescimentos da taxa de inflação, tipicamente seguem-se movimentos nas taxas de juros reais e as taxas de juros, para controlar o fenómeno de inflação, tendencialmente têm que passar para território positivo, ou seja, temos que ter uma taxa de juro real, depois de ajustada pela inflação, que seja positiva. A verdade, porém, é que nos últimos 2 anos, incluindo o momento presente, temos tido taxas de juros reais negativas. Qual é a relevância deste indicador? A relevância deste indicador é que provavelmente significam que as taxas de juros nominais têm ainda algum terreno para subir e, portanto, é provável que o movimento de subida das taxas de juros permaneça até que tenhamos finalmente uma taxa de juro real positiva, o que hoje em dia ainda não existe. Neste domínio, confrontam-se duas forças opostas. Por um lado, o aumento das taxas de juro no momento em que o mundo tem tanta dívida vai levar a que a sustentabilidade dessa mesma dívida possa ser posta em causa e, portanto, as taxas de juros por essa via não poderão subir tanto quanto no passado poderiam subir se não houvesse este estoque de dívida. Por outro lado, enquanto as taxas de juros reais forem negativas, haverá um claro incentivo ao consumo, um claro incentivo ao endividamento e, naturalmente,
em resultado de tudo isto, o crescimento da inflação, que é precisamente o fenómeno que se procura combater. Isto vai levar, este conflito entre estas duas forças, que é antagónico, vai levar a um debate sobre qual deve ser a política predominante. Será a política monetária ou a política orçamental? E é aqui que entra esta expressão do fiscal dominance. Basicamente, o fiscal dominance representa o predomínio da política orçamental face à política monetária, e é provavelmente isso que vai voltar a acontecer desta feita. Não só porque a independência dos bancos centrais tem vindo a ser altamente questionada nos últimos tempos, vemos sucessivamente avisos e recomendações, passa a expressão, dos governantes aos banqueiros centrais no sentido de travarem o ritmo de crescimento das taxas de juros. Isso é muito visível aqui na Europa, não tanto nos Estados Unidos, mas depois também vemos outro elemento que vai fazer com que as taxas de juros tenham que permanecer relativamente menos altas do que noutras circunstâncias, que diz respeito à própria tentação que existe de desvanecer o efeito do endividamento através do fenómeno chamado como repressão financeira, que basicamente resulta de taxas de juros reais negativas, em que basicamente se procura gerar alguma inflação a fim de estimular o crescimento do PIB nominal. PIB nominal é esse que, à medida que vai crescendo, vai fazendo com que o endividamento em percentagem do PIB diminua. Este é um gráfico que mostra as taxas de juros reais a longo prazo nos Estados Unidos, que é o único país para o qual estes dados existem desde há muito tempo atrás. E a relevância deste gráfico é, por um lado, mostrar que, efetivamente, a longo prazo as taxas de juros reais são positivas e não negativas, como sucede hoje, e, portanto, do ponto de vista da política monetária, seria de esperar uma subida das taxas de juros para além dos níveis atuais. Este gráfico tem também como objetivo mostrar que as taxas de juros reais de longo prazo, sendo elas positivas numa perspectiva temporal alargada, provavelmente são hoje, ou serão hoje, tendencialmente menos positivas do que seriam noutras circunstâncias. E, portanto, isso significa que o novo equilíbrio em termos de taxas de juros reais é provavelmente num patamar mais baixo do que seria há uns anos atrás. E, de facto, se projetarmos uma linha de tendência, vemos que neste momento a taxa de juros real de longo prazo andará em redor de 3%, o que ainda assim representa uma taxa de juros nominal significativamente superior àquela que temos hoje. E isto vai dar precisamente ao debate e à discussão que eu estava a ter antes: será que vamos ter uma taxa de juros real ao nível de tempos anteriores, ou pelo contrário, se vamos ter um ciclo de repressão financeira em que as taxas de juros reais são mantidas abaixo de níveis que noutras circunstâncias seriam de esperar. Em termos de curva de rendimentos, vemos que os Estados Unidos, como eu disse no início, fizeram um ajustamento muito agressivo das suas taxas de juros. Portanto, a linha azul era a curva de rendimentos que vigorava há um ano atrás, a linha vermelha é a curva de rendimentos que vigora hoje em dia. Vemos que não só as taxas aumentaram significativamente, como temos neste momento uma curva de rendimentos invertida. Ora, quando nós temos uma curva de rendimentos invertida, significa que provavelmente os mercados já estão a descontar uma recessão económica em resultado da subida de taxas de juros que houve e provavelmente estão também já a antecipar a redução das taxas de juros face ao nível presente. E é isso que neste momento assistimos já nos Estados Unidos, o que tem, por um lado, um aspecto negativo. O aspecto negativo é que provavelmente se avizinha uma recessão nos Estados Unidos. Por outro lado, tem um aspecto positivo de que o nível das taxas de juros não deverá subir muito para além dos níveis atuais, pelo menos em termos nominais. Na zona euro temos um fenómeno ligeiramente diferente, ou seja, temos um ajustamento também face a um ano atrás, mas um ajustamento não tão agressivo, e a própria curva de rendimentos, apesar de já indicar alguma inversão, não é ainda tão explícita quanto a norte-americana. Isto resulta de quê? Resulta, por um lado, de uma subida menos acentuada das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu, e resulta também do facto de, neste momento, a política monetária, a política orçamental na Europa ser ainda francamente acomodatícia, e resulta, sobretudo, do Banco Central Europeu ainda não ter suspendido os programas de compras de ativos de forma determinada, como aconteceu nos Estados Unidos, e isso, na prática, está a fazer com que, por um lado, o ritmo de recessão não seja, o risco de recessão em alguns países não seja tão acentuado quanto noutros,
E, por outro lado, faz também com que a possibilidade de subida das taxas de juros não esteja ainda afastada do mesmo modo como nos Estados Unidos, na medida em que alguns fenómenos inflacionistas persistem e levam a que a inflação na Europa possa ser, como eu dizia no início, temporariamente mais permanente do que, se calhar, noutras zonas geográficas. Há aqui um fenómeno também interessante, o prémio de risco entre os emitentes soberanos na Europa tem vindo a aumentar. Isto é negativo para países como Portugal, na medida em que países como Portugal estão mais expostos a subir as taxas de juros e, sobretudo, à retirada dos estímulos monetários, e sabemos que países como Portugal têm também menos poder decisório na zona euro como um todo. Em termos de projeções de inflação para o próximo ano, o que se vê é uma redução de perspectável das taxas de inflação, ainda assim, com taxas de inflação mais altas do que tínhamos no passado recente, e de facto vemos ali o mundo a acabar por estabilizar numa taxa de inflação de 4% em 2024, que é, curiosamente, o referencial da taxa de inflação que alguns especialistas têm vindo a recomendar para a determinação da política monetária. Ainda ontem, um senhor chamado Olivier Blanchard, que foi já economista-chefe do FMI, escrevia no Financial Times que os bancos centrais têm que mudar o referencial de taxa de inflação de 2% para 4%, ao que não será alheio às novas perspectivas de inflação que existem a médio prazo. Dentro das projeções de inflação, há 3 ou 4 elementos que poderão determinar esta evolução. Por um lado, o efeito que a China terá sobre o comércio internacional, a influência que a China terá sobre a fragmentação do comércio internacional e, portanto, um mundo mais fragmentado será um mundo em que as pressões inflacionistas provavelmente serão mais intensas. As pressões salariais que se sentem um pouco por todo o mundo, há vários responsáveis de política têm vindo a alertar para o risco de espiral inflacionista associada à subida dos salários em resultado da inflação que houve este ano. Para já não se vislumbra que as pressões salariais estejam ao nível da evolução da inflação no último ano. Portanto, desse ponto de vista, é um fator que suporta a ideia de redução do ritmo de crescimento da inflação. E depois a crise energética, que é um grande ponto de interrogação. Ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer na crise energética, no conflito entre a Ucrânia e a Rússia, mas se no próximo ano, em 2023, tivermos um inverno em que voltemos a assistir a uma aceleração do preço dos bens energéticos, a inflação subjacente poderá manter-se bastante alta. Quanto às projeções de crescimento do PIB, portanto, há neste momento uma projeção de desaceleração do crescimento mundial, e, portanto, não há ainda uma perspectiva de uma contração global em 2023 nem em 2024 e, portanto, eu diria que é de esperar alguma moderação económica, mas uma recessão global no sentido em que tivemos, ou equivalente àquelas em que tivemos em 1975, 82, 91, 2009 e 2020, que foram as últimas 5 grandes recessões globais medidas pela contração ou pela queda do PIB per capita mundial, provavelmente não vamos ter uma reedição desse cenário em 2023 e teremos sim apenas uma desaceleração, que naturalmente será mais intensa nos países e menos noutros. Aqui temos um gráfico que mostra o comportamento e a caracterização das recessões globais no passado recente e, de facto, neste momento, as projeções para 2023 estão ainda muito longe destes cenários de contração que tivemos nestes 5 períodos históricos que eu acabei de referir e, portanto, o cenário base continua a ser um de abrandamento económico. Muito rapidamente, para concluir, mercados financeiros em 2023, eu creio que há 5 fatores que devemos ter em conta. Por um lado, o comportamento do dólar. Referi o comportamento do dólar no início desta apresentação. O dólar tem estado muito forte ao longo dos últimos meses. Nas últimas semanas tem vindo a desvalorizar um bocadinho, mas está basicamente a corrigir parte dos ganhos que teve. Mas o comportamento do dólar estará intrinsecamente associado a esta ideia de Fed peak hawkishness e, portanto, a ideia de que o Fed comece, a partir do momento em que o Fed começar a tirar o pé do acelerador em termos de subida das taxas de juros, provavelmente vamos ter aqui alguma moderação mais estrutural do dólar. Moderação essa que tipicamente ajuda um conjunto de países, designadamente os países emergentes,
que, por um lado, beneficiam da desvalorização das suas próprias moedas, como fator competitivo no comércio internacional, e, por outro lado, também beneficiam da desvalorização do dólar, na medida em que muitos países emergentes têm emissões de dívida realizadas em moeda que não a local, designadamente em dólares, e, portanto, uma desvalorização do dólar é sempre favorável ao perfil de sustentabilidade das dívidas, não só soberanas, como também corporativas, que emergem dos países emergentes, passa a expressão. No que diz respeito aos preços de matérias-primas, portanto, é de prestar atenção à inflação subjacente, como eu disse ao longo desta apresentação, tenderá a ser temporariamente mais permanente do que aquilo que tivemos nos últimos anos. Atenção também à China e à Turquia, que são os dois emergentes que maiores riscos neste momento oferecem aos mercados internacionais. No caso da China, temos vindo a assistir nos últimos meses a uma implosão dos mercados bolsistas, uma recuperação nas últimas semanas, mas ainda assim no plano geral uma desvalorização bastante grande dos ativos financeiros, não só porque a China tem hoje um papel menos determinante no comércio internacional, ou menos robusto do que há uns anos atrás, mas sobretudo porque a China continua com uma política de Covid-0 que está neste momento a criar inclusive algumas tensões sociais que também não ajudam. A Turquia é um fenómeno, um caso de estudo, na medida em que é provavelmente o único país que neste momento procura combater um fenómeno de hiperinflação, taxa de inflação de 70% a 80% ao ano, não com a subida das taxas de juros, mas sim com a redução das taxas de juros. Olhando para, digamos, as recomendações do manual, esta política tem tudo para dar errado e tem tudo para criar também um problema nos mercados internacionais, se por acaso a Turquia tiver algum problema de incumprimento soberano. Quarto fator que eu gostaria de chamar a atenção é que no próximo ano provavelmente vamos ter uma maior predisposição para ativos que paguem o capital investido. Nos últimos anos houve muita predominância dos ativos tipo growth, portanto ativos de crescimento, nomeadamente no mercado acionista, empresas que não tinham lucros e que sustentavam as suas cotações bolsistas apenas com base no crescimento das suas receitas a prosperarem. E neste momento, em face da correção que esses ativos já tiveram este ano, é provável que assim que os mercados acionistas estabilizarem, e eu penso que a partir do momento em que as taxas de juros estabilizarem em níveis a partir dos quais não se antecipe uma subida muito drástica, provavelmente vamos ter a reapreciação de alguns ativos cotados em bolsa, nomeadamente no mercado acionista, sobretudo de empresas que paguem dividendos, empresas que tenham uma estrutura de capital que permita uma remuneração imediata e não apenas uma remuneração a prazo dos capitais investidos. Por fim, a última questão que eu coloco aqui, nos mercados de dívida, devemos apontar para emitentes soberanos ou emitentes corporate. Neste momento, a subida das taxas de juros, mesmo que o ritmo de crescimento das taxas de juros diminua, vai sempre penalizar o mercado de dívida, que varia inversamente face à direção das taxas de juros. E, portanto, sendo de surgir alguma moderação, alguma cautela ainda no mercado de dívida, penso que em breve, nomeadamente no mercado de emitentes corporate, poderão começar a surgir algumas boas oportunidades, não só porque as taxas de juros tenderão a estabilizar, mas, sobretudo, porque muitas destas empresas sobre as quais hoje em dia existem receios de incumprimento poderão vir a evidenciar uma maior resiliência face à subida das taxas de juros e, com isso, oferecer avaliações ou pontos de entrada que sejam atraentes numa perspectiva de médio prazo. Mas em 2023, em face do comportamento que tivemos em 2022, é de esperar que os mercados financeiros possam ainda consolidar, portanto, procurar ter aqui algum chão antes de voltarem a valorizar. E no caso de mercados com maior potencial de valorização, provavelmente o maior potencial estará em alguns segmentos do mercado acionista e eventualmente alguns nichos do mercado de dívida. E com isto termino a minha apresentação. Excedi-me aqui um bocadinho de tempo, mas desde já agradeço a oportunidade novamente. Muito obrigado, Ricardo, pela excelente apresentação. Bom, não foi muito elucidativa sobre muitas matérias que foram cobertas e penso que ainda há aqui espaço, pelo menos eu aproveitando aqui algumas questões que foram surgindo ao longo da apresentação, eu colocaria duas questões que estão de alguma forma interrelacionadas. Em primeiro lugar, sabemos que
como referiste, aliás, que digamos, o tempo, existe um desfazamento temporal entre o momento em que os bancos centrais atuam, designadamente através de subidas de taxa de juros, como tem ocorrido, e o momento em que esses movimentos de taxa de juros exercem os seus efeitos nas economias. À luz disto, será que, como alguns analistas argumentam, depois de uma série de anos com taxas excessivamente baixas durante demasiado tempo, será que os bancos centrais correm agora o risco de estarem a atuar demasiado rápido, designadamente nos Estados Unidos, demasiado rápido, com demasiado vigor na subida dessas taxas de juros? Será que essa subida e esse endurecimento das políticas monetárias poderá ser excessivo? E uma questão relacionada com esta é a questão do $1 milhão ou do $1 milhão, que é sobre o possível final da guerra na Ucrânia, ou seja, sendo algo imprevisível, obviamente, mas se a guerra na Ucrânia vier a acabar de alguma forma em 2023, quais é que podem ser as suas principais consequências, quer ao nível do crescimento económico, quer ao nível da inflação, quer eventualmente, neste contexto relacionado com a minha primeira questão, sobre a atuação dos bancos centrais, nomeadamente nas taxas de juros? Muito obrigado, Raul. Vou começar pela primeira e vou regressar à minha apresentação. Ok? Portanto, vou projetar este gráfico. Portanto, a tua pergunta referia-se ao ritmo de subida das taxas de juro, tendo em conta os efeitos desfasados que a política monetária exerce sobre a economia real. Bom, os Estados Unidos nos últimos, e vou partir dos Estados Unidos porque é digamos, a zona geográfica para a qual existem mais dados. No último ano, os Estados Unidos reajustaram o nível das suas taxas de juros de forma muito intensa. E, portanto, vemos que neste momento, os 10 anos nos Estados Unidos, a taxa de juros implícita das obrigações do Tesouro a 10 anos, estão com uma taxa de juro implícita de 3,75, portanto, aproximadamente, e há um ano atrás estavam abaixo de 1,75. Portanto, isto é um movimento muito significativo, 2 pontos percentuais ou 200 pontos base, e que mostra que no espaço de um ano houve a necessidade de operar aqui uma mudança, eu diria, draconiana face ao nível recente das taxas de juros. E vemos que, em função disso, as projeções de crescimento nos Estados Unidos têm vindo a baixar e, portanto, neste momento prevê-se que os Estados Unidos possam entrar em recessão técnica, mas não necessariamente numa contração global no final de 2023. Portanto, há uma clara desaceleração económica. No entanto, é uma desaceleração curiosa e peculiar, porque as projeções de crescimento económico têm vindo a diminuir, mas não se vê um agravamento da taxa de desemprego que seja especialmente pronunciado. E, portanto, há uns anos atrás falava-se, quando, salvo em 2013 ou 2004, quando houve também um abrandamento nos Estados Unidos, falava-se depois na recuperação sem criação de emprego, era a jobless recovery, era a expressão que na altura se usava. Pois agora ocorre um bocadinho o oposto, ou seja, há um fenómeno de crescimento que está a transformar-se num fenómeno de desaceleração, mas sem que ocorra um crescimento da taxa de desemprego. E isto deve-se a desequilíbrios estruturais nos Estados Unidos, no mercado laboral dos Estados Unidos, que assistiu nos últimos anos a uma saída muito grande de pessoas da população ativa, que estoque de recursos humanos esse que ainda não foi reposto. E, portanto, há aqui fenómenos que, por um lado, levam a que haja neste momento ritmos de ajustamento diferentes, consoante a variável macroeconómica para a qual olhamos. No caso da Europa, também temos o mesmo movimento de subida de taxa de juros, não é? Também temos o mesmo impacto sobre as projeções económicas para 2023. A taxa de desemprego está também, digamos, pouco alterada. No caso da Europa, não houve uma diminuição da população ativa, como houve nos Estados Unidos, mas temos um fenómeno de envelhecimento que a prazo irá traduzir-se no mesmo, e, portanto, também aí há diferentes ajustamentos no que diz respeito às variáveis macroeconómicas. E, portanto, a ideia de que os bancos centrais foram mais depressa ou foram possivelmente mais rápido do que poderiam ter ido ou do que deveriam ter ido
é questionável, não é? E, portanto, eu acho que os bancos centrais provavelmente vão guiar-se pelas taxas de inflação que se vislumbram, mas vão, e aqui volto aqui a este gráfico, vão provavelmente manter-se em território de taxa de juro real negativa. Vejamos bem, no espaço dos últimos 40 anos, nos Estados Unidos, tivemos sempre taxas de juros reais positivas. Ora, considerando que em 2022 temos uma taxa de inflação de 10%, à volta disso, e que mesmo que em 2023 estabilizemos numa taxa de inflação de 6%, ou coisa do género, ou entre 4% e 6%, que é o que está projetado, vamos continuar a ter taxas de juros reais negativas. E, portanto, estamos ainda bastante aquém, em termos de taxas de juros reais, do nível que a prazo seria de esperar e que, de algum modo, é exemplificado nesta curva de tendência deste gráfico, que aponta para uma taxa de juros real de 3%. E, portanto, assumindo uma taxa de inflação de 5% em 2023, significaria isso que a taxa de juros real, aplicando este mesmo modelo, a taxa de juros nominal, perdão, aplicando este mesmo modelo, deveria saltar para 8%. Ora, estamos muito, mas muito abaixo disso, não só nos Estados Unidos, mas sobretudo na Europa. E, portanto, eu não creio que as taxas de juros tenham aumentado demasiado depressa, elas provavelmente mantiveram-se, foi baixas demasiado tempo. E isso, obviamente, tem a ver também com a política monetária que foi seguida na última década e que foi extraordinariamente acomodatícia e que levou, ou que leva, a que agora este reajustamento pareça muito brusco, mas que, à luz da história, é ainda muito insuficiente, ainda que, concluindo, provavelmente desta feita, as taxas de juros reais não irão atingir os níveis que noutras circunstâncias poderiam atingir. Relativamente à segunda pergunta, o conflito na Ucrânia e na Rússia. Se o conflito na Ucrânia e na Rússia terminar, penso que há dois efeitos imediatos, não é? Por um lado, uma menor pressão sobre o preço dos bens energéticos e, por outro lado, também, eventualmente, alguma moderação no crescimento dos bens alimentares. Como sabem, a Ucrânia é um grande exportador de trigo, nomeadamente para Portugal, e, portanto, e para outras regiões do mundo. Esse comércio tem estado bloqueado, não obstante algumas iniciativas promovidas pelas Nações Unidas, e isso também tem contribuído para a subida dos preços dos bens alimentares. O problema é que no domínio dos bens alimentares há outros fenómenos, designadamente fenómenos relacionados com alterações climáticas, que em Portugal nós temos sentido, que provavelmente vão contrabalançar a médio prazo a apreciação de preços ou a eventual depreciação de preços que pudesse resultar do fim do conflito entre a Ucrânia e a Rússia. O problema é que o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, sendo uma matéria cujos detalhes me escapam, porque não sou um especialista em conflitos desta natureza, nem em diplomacia política que envolve este tipo de situação, é um conflito também, neste momento, cujo término não se vislumbra no futuro à vista e, portanto, esse é certamente um fator que leva a que as expectativas de inflação sejam estruturalmente mais altas do que eram recentemente. E, portanto... Muito obrigado, Ricardo. Nós teríamos aqui mais algumas questões que surgiram no chat, uma questão interessante, designadamente, mas já não vai haver tempo, sobre a evolução das taxas de juros passivas, ou seja, das taxas de juros dos depósitos em Portugal, que é uma questão de facto muito interessante. Na Europa já está a aumentar. O Banco de Finanças tem portado bem, portanto, é como dizer, a fazer subidas e apreciadas nas taxas de juros dos depósitos, mas a realidade é que estamos a chegar à hora que nós tínhamos previsto para este evento. Agradecemos muito às muitas pessoas que estiveram presentes neste webinar, em particular, obviamente, a ti, Ricardo, pela qualidade da apresentação. Este será o primeiro webinar de uma série de eventos deste tipo que vamos realizar ao longo do próximo ano. E como estamos já a menos de um ano do Natal, compete-me, ao nome do Banco de Finanças,
desejar a todos umas boas festas, um Feliz Natal, um ótimo 2023 e reiterar que estamos à vossa disposição